O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, ontem nós iniciamos como igreja, a nossa caminhada quaresmal. Um tempo especial da graça de Deus. Um tempo em que o Senhor deseja, mais do que nunca, formar o nosso coração, tocar o nosso coração, mudar o nosso coração, para que cheguemos lá na Semana Santa, para que possamos celebrar a Páscoa de Jesus também como nossa Páscoa. Assim, nós iniciamos um caminho de conversão, de renovação. E hoje, no segundo dia deste tempo, nós escutamos o Senhor Jesus falando da realidade da cruz. A este ponto, São Pedro já havia feito a sua profissão de fé. Já o havia reconhecido como Filho de Deus, como o Messias, como o Cristo que devia vir. E Jesus aceita essa profissão de fé, mas diz como ele vai ser o Cristo. Não como o Cristo triunfante que os judeus esperavam, mas como o Cristo da cruz. E por isso vai lhes dizer que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia. Ao anunciar a sua paixão e morte, Jesus anuncia a sua ressurreição. Ele sabe muito bem onde precisa chegar e o que precisa fazer. Ele vem para entregar-se. E aqueles que desejam segui-lo, vai dizer: tome sua cruz cada dia, renuncie a si mesmo e siga-me. Nós somos cristãos na medida em que nos identificamos com Cristo. Nós somos cristãos verdadeiros na medida em que assumimos a realidade da cruz. Não dá para negar a cruz. Se pararmos para pensar, ninguém precisa buscar a cruz aparece todos os dias.
A realidade da cruz é inerente à vida humana. O sofrimento faz parte da nossa vida, porque nós somos filhos de Adão e Eva. Desde o pecado original, o sofrimento entrou no mundo. Mas, desde que Jesus assumiu a nossa condição humana, também o pecado foi redimido. Nós somos salvos do pecado. E assim, nós cristãos, somos sempre convidados a fazer memória dessa realidade. E sobretudo no tempo quaresmal, que nós somos convidados a seguir Jesus, identificando-nos com Ele, abraçando a cruz, não só por causa dele, mas com Ele, e abraçando a cruz do caminho da ressurreição. Nós, em Petrópolis, mais do que nunca, estamos vivendo uma experiência de cruz. Por que não dizer uma experiência de morte, uma experiência de destruição? E nisso que nós vivemos na nossa cidade, nós também podemos fazer uma experiência pascal. Pensar, na cruz Jesus foi aniquilado, mas aquele seu aniquilar, não é? Aquela sua experiência, por que não dizer de destruição, foi uma experiência de reconstrução não só da própria vida, mas da vida da humanidade. Podemos viver esse momento distraídos, podemos viver esse momento revoltados, como todo momento, como toda experiência de cruz. Nós podemos, desculpa a expressão, ser azedos, ou podemos fazer uma experiência de profunda união com Jesus. E a partir daí, entender que a cruz não é o fim, que a cruz, na verdade, é uma etapa do caminho. Entender que a Sexta-feira Santa não durou para sempre. Entender que nós somos destinados à ressurreição. A ressurreição é eterna, a cruz não é eterna. A cruz é uma etapa do caminho. O que permanece é a ressurreição. É claro que o crucificado é o ressuscitado, mas, queridos irmãos e irmãs, pensemos nisto. Nós podemos fazer essa experiência bonita, uma experiência de conversão a partir da experiência da cruz. Como diz a primeira leitura de hoje, diante de nós sempre há dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte, da felicidade e da desgraça. E isto agora. Às vezes nós podemos também cair no erro de pensar de que tudo isso que Jesus fala se diz respeito a céu e inferno também. Mas tudo isto que Jesus fala diz respeito à nossa vida agora, ao momento em que estamos vivendo agora. É possível viver isso a cada instante. Portanto, vamos pedir à Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, que nos auxilie nesse caminho quaresmal, que aprendamos a perder a vida por causa de Jesus, e assim a ter a vida por causa de Jesus. Que Nossa Senhora, que também fez o seu caminho quaresmal, a Virgem Maria, que seguiu Jesus no caminho da cruz, na Via Crucis, que ela nos acompanhe até a glória da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.